Continuando o nosso vídeo, tivemos um probleminha aí, tive de interromper o vídeo, que descarregou aqui a bateria. Então, continuando. Bom, como a gente estava estudando, a gente está estudando a propriedade da matéria, né? Como que os cientistas estudam uma determinada substância, né? Através de suas propriedades, né? Então, tem as propriedades gerais, tem as propriedades funcionais, as propriedades específicas, né? E dentro dessas propriedades específicas, existem as propriedades organolépticas, estado físico, dureza, cor, brilho, odor, né? Estudando agora as propriedades físicas, né? O estado físico dessa substância. Por exemplo, uma substância bem clássica de se estudar, fácil de se estudar, a água. Como que é o comportamento da água, né? Então, se eu pegar o gelo, né, a água sólida, e for fornecendo calor, deixá-la fora da geladeira, o que vai acontecer com esse gelo? Vai se fundir em líquido, né? Isso chama-se fusão. Isso é mudança de estado físico. Estado físico, gelo é um estado físico e líquido é outro estado físico. Então, a mudança de estado físico. Por exemplo, a passagem do sólido para o líquido. Isso chama-se fusão, né? Fundir. Agora, se eu continuar fornecendo calor a essa substância, a água, no caso, o que ela vai acontecer? Ela vai esquentando, 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 até, por exemplo, ferver e começar a soltar aquela fumaça, o vapor, né? Então, e toda essa água vai ferver até ela se transformar toda em vapor. Isso se chama o que, gente? Evaporação, certo? Chama-se evaporação, a passagem do líquido para o vapor. Mudança de estado físico, de líquido para vapor. Agora, se eu quiser fazer o processo inverso, eu posso, isso é importante. Né? No estado físico, eu posso ir e voltar. Eu posso ir do sólido para o líquido, vapor, e posso voltar com essa substância. Veja que a substância não modificou, né? Ela só mudou de estado físico, ou seja, ela passou de gelo para líquido e vapor, mas ela continuou sendo o quê, gente? Água. Não mexi na estrutura, né, química, né? A água continua sendo água, né? A fórmula da água é H2O. Tanto no sólido quanto no líquido continua sendo H2O. Agora eu vou inverter esse processo. Vou passar do estado físico de vapor para líquido. Para isso eu vou fazer o quê? Vou esfriar, né? Esfriar esse vapor, ele passa com o tempo a líquido. Se eu continuar esfriando esse líquido, ele vai passar para sólido de novo, de gelo para de novo. Então aqui, ó, de vapor para líquido, eu vou chamar isso daqui de liquefação. Ou seja, transformei então de vapor em líquido, liquefiz. E de líquido para sólido, eu vou chamar isso de solidificação. Tá certo isso, gente? Isso é uma mudança de estado físico. Outra questão também, a densidade. A gente pode estudar em termos de densidade essa substância, né? Por exemplo, o que quer dizer densidade? É relacionado com a massa e o volume dessa substância que a gente está estudando, né? Então, por exemplo, só de uma maneira bem assim simplificada, né? Densidade, por exemplo, o isopor, por exemplo, ele é pouco denso, porque como é que eu sei que ele tem pouca densidade? Porque se eu colocar ele na água, ele flutua, né? E o aço, por exemplo, se eu pegar um pedaço de aço, por exemplo, e jogar ele na água, ele flutua ou ele afunda? Ele afunda por causa da densidade dele. Então, são questões também, o comportamento de cada substância, né? Tem substância que é mais densa, menos densa. Tem a ver com isso daí, gente, com peso, né? Com peso, né? Você vê que o isopor, então, né, ele flutua. Não exatamente só por causa do peso, mas ele flutua. É a densidade dele que é menor do que a da água. Quem tem densidade menor tende a ficar por cima
do que é mais denso, né? Então, entre a água e o isopor, a água é mais densa, né? E o isopor é menos densa. Então, o isopor ele flutua sobre a água, questão de densidade. Também é característica de cada substância, também tem essas características. E a propriedade química, por exemplo, também isso, cada substância tem a sua propriedade física e química, né? Por exemplo, o papel, por exemplo, eu posso pôr fogo no papel, né? Então, ele alterou, né? É diferente aqui, ó, do estado físico e estado químico, tem essa diferença. Por isso que eu chamei a atenção para você prestar atenção na questão do estado físico. Eu não altero a água na mudança de estado físico, ela continua sendo H2O. Agora, o papel, por exemplo, na mudança de estado químico, se eu pegar o papel e queimar, eu consigo depois transformar essa cinza em papel de novo? Não. Então, isso por quê? Porque eu alterei o estado químico da substância. Agora aqui no caso da água, eu peguei a água, esquentei ela, pus fogo nela, ela virou vapor, depois eu consigo transformar esse vapor de sólido e ela continua sendo água? Sim. Isso é mudança de estado físico, então. E mudança de estado químico, eu altero essa substância, né? Ela deixa de ser papel, ela passou a ser outra coisa. Tudo bem, pessoal? Então vamos pegar um exemplo aí, né? Vamos estudar a água. Voltando aqui. Propriedades gerais da matéria. Vamos pegar uma substância, por exemplo, a água, que é fácil de a gente entender. A extensão dela, ela não tem exatamente, né? Eu posso colocar, você vê que ela não tem uma forma exata, a água, né? Eu posso colocar ela num copo, eu posso colocar ela em cima de um piso, por exemplo, ela se espalha toda, né? Entende? A elasticidade dela, você não consegue esticar ela. O sabor se a água é ácida, base, eu consigo colocar fogo na água? Não, né? Então a gente já vai o quê? Anotando lá. A água então, ela é assim, ela tem volume, né, e tal. Propriedade específica, então tem que ser a água pura, né? Por exemplo, os estados físicos. Como é que eu consigo? Ela vai do estado sólido, líquido e vapor, né? Dureza, a água é dura ou ela é molinha, fácil né? Então, a cor é transparente, né? O brilho da água, né? E o odor, qual que é o cheiro? Não tem cheiro nenhum, né? A água pura não tem cheiro nenhum. Propriedade física da água, por exemplo. Então, ela tem um ponto de fusão, ou seja, se eu for estudar a água e pegar ela de sólido para líquido, ela, a 0 graus ela se funde. Então isso é uma propriedade quase que exclusiva da água. Então é uma substância. Então lembra do exemplo lá que a gente está classificando uma pessoa lá da multidão? A gente escolheu uma pessoa e nós estamos vendo as características dela, aqui no caso da água, né? Então a água ela tem o seu ponto de fusão, ou seja, a 0 graus é que ela vai se transformar em água, né? Também tem de líquido para vapor, é 100 graus, que a água vira vapor, né? E aqui o contrário, tá certo, gente? Densidade da água, né? Densidade da água é 1. Propriedade química, exatamente, né? É muito difícil alterar a estrutura da água, é fácil você queimar um papel e tal. Então, isso são as propriedades da água, né? Vamos estudar o papel? Então, vamos pegar por exemplo, qual a propriedade geral do papel? A extensão dele, né? Depende, né? Eu consigo colocar ele na forma de uma folha, eu posso cortar ele, né? Então, ele não é elástico, mas ele é rasgável, né? Propriedade dele é ácido, é inflamável, né? O papel é inflamável. Propriedade específica. Então, dureza. Geralmente o papel é fino, né? Ele é maleável, ele tem uma cor que eu posso colocar, geralmente é branco. O brilho dele, né? Ele não tem brilho, dependendo do papel. O cheiro dele e as propriedades físicas, por exemplo. Então, como que eu consigo passar o papel do sólido para o líquido, do líquido para o vapor?
Fica difícil, né, você estudar um papel dessa forma aqui. Então, é diferente da água. Então, nós estamos diferenciando uma substância da outra. Densidade do papel, propriedade química. Então, aqui fica mais fácil da gente diferenciar, né, o papel da água, por exemplo. Eu consigo queimar o papel, a água eu já não consigo, né? Tá certo isso, gente? Tudo de bom? Vamos lá.